Você já se perguntou até onde o medo pode levar uma pessoa? Quando tudo o que ela conhecia desmorona, quando o mundo se torna cinzas e o futuro parece um deserto sem fim? O que acontece quando, no meio do caos, alguém decide agir por impulso, sem esperar a direção de Deus? Essa história bíblica não é apenas chocante, ela é profundamente humana e, por isso, pode falar diretamente ao seu coração. Depois de verem Sodoma engolida pelo fogo e pela ira divina, duas jovens se veem sozinhas, isoladas, traumatizadas. Elas olham ao redor e acreditam que não sobrou mais ninguém, nenhum homem, nenhum plano, nenhum amanhã. Só o pai, um velho sobrevivente, cambaleando entre o desespero e a embriaguez. E então, tomam uma decisão que mudaria gerações. Uma escolha escondida na escuridão da caverna, mas cujas consequências ecoariam por séculos. Poucos conhecem os detalhes reais do que aconteceu com as filhas de Ló. Muitos julgam, outros ignoram, mas a verdade é que por trás desse ato perturbador há uma revelação profunda sobre a alma humana e sobre o Deus que transforma até as tragédias mais vergonhosas em caminhos de redenção. Sim, até mesmo os pecados mais ocultos podem dar origem a milagres quando colocados nas mãos dele. Hoje, vamos mergulhar nessa narrativa como você nunca viu. Vamos atravessar o fogo de Sodoma, entrar na caverna do medo e caminhar até o campo da promessa, onde uma moabita improvável se torna a avó de reis. Esta é a história da queda e da redenção, da urgência e da esperança. Uma jornada entre o desespero e a fé que pode espelhar muito daquilo que você também já sentiu, mas nunca contou para ninguém. Então, se prepare, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história antiga. É um espelho do que acontece quando perdemos o rumo, mas somos alcançados pela graça. E se isso te tocar de alguma forma, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual personagem ou história da Bíblia você quer ver no próximo vídeo. Quando o céu se abriu em juízo e a terra tremeu sob a fúria divina, Sodoma e Gomorra deixaram de existir. O pecado que subia como um clamor até os céus agora era julgado com fogo e enxofre. Ló, avisado pelos anjos, correu em meio ao caos com sua esposa e suas duas filhas. Era o fim de tudo o que conheciam: o lar, os amigos, os bens, a rotina. A única instrução era clara: fugir sem olhar para trás. Mas nem todos obedeceriam. No meio da fuga, a esposa de Ló, talvez movida pela saudade ou pela desobediência silenciosa, desafiou a ordem divina. Bastou um olhar para trás e seu corpo se transformou em uma estátua de sal. Não era apenas um castigo, era um sinal, um lembrete de que hesitar entre o passado e a vontade de Deus pode nos paralisar para sempre. Ló agora seguia adiante como viúvo, com duas filhas traumatizadas e um futuro envolto em neblina. Eles não tinham para onde ir, então se esconderam. Refugiados em uma caverna nas montanhas, Ló e suas filhas carregavam nos ombros o peso da sobrevivência e da solidão. O cenário era desolador, como se o mundo tivesse acabado. O isolamento era total e o silêncio da caverna ecoava o medo do desconhecido. A mente, abalada pelo trauma, começava a criar suas próprias narrativas. Ali, naquele esconderijo sombrio, nasceu uma das decisões mais controversas da história bíblica. Uma escolha que uniria o desespero ao pecado oculto. Ló, embora justo diante de Deus por escapar da destruição, agora era um homem quebrado. Ele já havia tomado decisões erradas antes, como ao escolher habitar próximo a Sodoma, uma terra corrupta e espiritualmente decadente. A presença de Abraão como intercessor havia lhe salvado a vida, mas não o preparou para lidar com as consequências emocionais do que viria depois. A tragédia não é apenas o que perdemos, mas também o que ela desperta dentro de nós. As filhas de Ló, jovens e vulneráveis, viam o mundo pelo espelho do medo.
A ideia de que toda a humanidade havia sido destruída as levou a um raciocínio distorcido pela urgência. A sensação de que não havia mais direção divina, de que estavam sozinhas no universo, criou espaço para decisões impensadas. Elas não sabiam que a fé poderia recomeçar. Não entenderam que o mesmo Deus que julgou Sodoma ainda podia escrever uma nova história, se esperassem. E assim, sem profetas, sem sacerdotes, sem palavra revelada, o destino começou a ser moldado na escuridão. Ló, suas filhas, uma caverna e uma sequência de escolhas desesperadas. A história estava apenas começando, mas já carregava o peso de gerações futuras. A partir dali, não haveria mais inocência e o que aconteceu naquela montanha não ficaria enterrado para sempre. Porque quando o pecado é gerado no medo, ele sempre deixa rastros, mesmo entre os justos. O silêncio dentro da caverna era mais alto que qualquer grito. O mundo lá fora parecia ter sido engolido pelo juízo divino, e o tempo passava como um lamento. As filhas de Ló, sem referência, sem direção e sem esperança visível, foram afogando seus pensamentos na angústia do isolamento. Não havia altar, não havia voz profética, não havia consolo. Apenas lembranças de destruição, cheiro de enxofre e uma ausência que machucava mais do que o fogo. Foi nesse vácuo espiritual que o medo começou a ditar os passos. O medo tem o poder de distorcer a realidade. Quando ele se une ao trauma, transforma a fé em ansiedade e a prudência em urgência. As jovens, ainda abaladas pela tragédia de Sodoma, chegaram à conclusão de que o mundo havia acabado, e com ele, a linhagem da humanidade. Suas emoções feridas, sem cura, sem orientação, geraram um raciocínio desconectado da verdade divina. Elas não oraram, não buscaram direção, apenas agiram. A pressa substituiu a obediência, e o desespero tomou o lugar da fé. E quando se age sem fé, qualquer plano parece justificável. A ideia de embriagar o pai e deitar-se com ele, uma após a outra, nasceu da urgência de preservar a descendência, mas foi enraizada no medo e na ausência de esperança. Nenhuma dessas decisões foi fruto de maldade consciente, mas de um coração machucado que acreditou estar sozinho no universo. A voz do medo é sutil. Ela sussurra mentiras com aparência de solução. E quando deixamos de ouvir a voz de Deus, passamos a escutar qualquer outra. Cada noite dentro daquela caverna se tornava um ritual de distorção. O vinho, símbolo de alegria em outros contextos bíblicos, ali se tornava instrumento de engano. O pai, embriagado, não tinha consciência, e isso não o inocentava. A falta de vigilância espiritual, a negligência com a própria sobriedade, o tornaram vulnerável a um pecado que, mesmo sem saber, marcaria seu legado para sempre. A ausência de oração, a falta de jejum, o distanciamento da presença de Deus, tudo cooperou para a tragédia silenciosa. As filhas de Ló não eram perversas, eram feridas. E pessoas feridas sem cura, muitas vezes ferem sem perceber. O trauma da perda, o terror da destruição, a ausência da mãe, o fim da cidade, o silêncio divino, tudo contribuiu para uma mentalidade aprisionada. Elas não imaginavam que além das montanhas havia vida. Não sabiam que o plano de Deus não havia terminado ali. A fé foi substituída pela lógica humana. E a lógica humana sem Deus é sempre perigosa. O que acontece quando agimos sem esperar a direção divina? Quando deixamos que o medo, o isolamento e a ansiedade definam nossas decisões? A história dessas duas jovens nos leva a olhar para dentro de nós mesmos. Quantas vezes, em nome da urgência, tomamos caminhos que jamais deveríamos trilhar? E que marcas nossas escolhas estão deixando nas gerações que virão? O silêncio de Deus não é ausência, é convite à confiança. Mas elas ainda não sabiam disso. Ló
Era um homem que havia andado com os justos, ouvido conselhos de Abraão, sido poupado por misericórdia divina. Mas mesmo os que foram resgatados pelo favor podem cair quando perdem a vigilância. Na caverna, longe da cidade destruída, Ló não edificou um altar. Não buscou a presença de Deus, nem conduziu suas filhas a uma nova esperança. Em vez disso, entregou-se ao vinho. E o que começou como fuga emocional, terminou como negligência espiritual. A Bíblia não diz que Ló sabia do que estava acontecendo, mas deixa claro que ele permitiu a embriaguez. E isso é suficiente para compreendermos o risco de se anestesiar diante da dor. Aquele vinho, talvez oferecido como consolo, foi a porta para o pecado oculto. Em vez de proteger as filhas, Ló se tornou vulnerável a algo impensável. Sua omissão abriu espaço para uma tragédia silenciosa que se desenrolou noite após noite. E, na ausência de consciência, o erro se repetiu. O papel de um pai é guiar, proteger e discernir. Ló, em sua dor, abandonou essa missão. Sua fragilidade emocional não foi entregada a Deus, mas afogada em taças. E isso o impediu de ser o líder espiritual que suas filhas tanto precisavam. Em momentos críticos, não basta estar presente fisicamente. É necessário estar presente espiritualmente. Ló não caiu em um campo de batalha, mas no campo da omissão. E muitas vezes é nesse campo que os maiores legados se perdem. A embriaguez na Bíblia não é apenas física, é símbolo de confusão, perda de clareza, fuga de responsabilidade. Ló estava atordoado pelo que havia perdido, mas isso não justificava sua negligência. Enquanto os olhos espirituais permanecem fechados, o inimigo semeia destruição silenciosa. E a falta de discernimento de Ló permitiu que o incesto se tornasse uma semente oculta, destinada a frutificar nas gerações futuras. O silêncio daquela caverna falava mais do que 1000 sermões. Quantas vezes, em meio à dor, buscamos alívios momentâneos que acabam nos afastando do nosso propósito? A embriaguez de Ló não é um episódio isolado, é um espelho, um reflexo das vezes em que, machucados pela vida, escolhemos nos anestesiar ao invés de nos curvar diante de Deus. Ele não buscou cura, não liderou em oração, não ouviu a voz divina. E nesse vácuo espiritual, a negligência gerou frutos amargos. Não houve malícia consciente, mas houve abandono da vigilância. A tragédia de Ló não foi apenas o que lhe aconteceu, mas o que ele permitiu que acontecesse por descuido. E isso nos alerta. Até os que são poupados podem se perder se não permanecerem atentos. A caverna foi um abrigo físico, mas não espiritual. E quando o espírito não está firme, qualquer abrigo se torna uma armadilha. Essa parte da história nos convida a refletir. Onde temos nos escondido? Em que taças temos mergulhado nossa dor? E quem está sendo afetado pelo que deixamos de vigiar? Do ventre da escuridão e da confusão nasceram 2 meninos, Moabe e Ben-Ami. Seus nomes carregavam a sombra do que os gerou, não só biologicamente, mas espiritualmente. Eles não sabiam, mas suas origens estavam marcadas por um ato de desespero e ausência de direção divina. A linhagem de Ló, que um dia caminhou ao lado de Abraão, agora gerava nações destinadas ao conflito com Israel. O pecado oculto daquela caverna começava a produzir ecos que atravessariam séculos. O que nasce no medo, muitas vezes, amadurece como oposição. Moabe tornou-se o pai dos Moabitas. Ben-Ami, o pai dos Amonitas. Nações que, ao longo da história bíblica, se tornariam inimigas constantes de Israel. Povos cuja espiritualidade se distanciava do Deus de Abraão, mergulhando em idolatria, sacrifícios humanos e rituais pagãos. Os filhos do pecado secreto tornaram-se instrumentos de guerra e de escândalo espiritual. O que aconteceu em um lugar escondido se tornou problema público para gerações futuras. Isso nos mostra que decisões ocultas podem gerar consequências gritantes. A origem dos Moabitas e Amonitas
não era o único problema. Era o que eles carregavam espiritualmente. O trauma de origem, o afastamento de Deus e a ausência de identidade com o povo da aliança formaram culturas alicerçadas na idolatria. A memória da caverna estava impregnada nas fundações dessas nações. E quando não há arrependimento nem resgate espiritual, o passado se torna guia. Aquilo que não foi tratado se transforma em cultura, e culturas feridas ferem outras. O impacto dessas gerações foi devastador. Os moabitas tentaram amaldiçoar Israel através de Balaão. Os amonitas participaram de guerras sangrentas contra os reis ungidos por Deus. Eles ofereciam seus filhos em sacrifício a Moloque e Quemos, deuses pagãos sedentos por sangue. Tudo isso teve início em um momento de isolamento, numa escolha feita sem consultar o Senhor. Não foi apenas uma tragédia familiar, foi uma ferida espiritual aberta que contaminou nações inteiras. É chocante pensar que algo feito em segredo pode se transformar em resistência coletiva contra o plano de Deus. Mas é exatamente isso que a Bíblia nos mostra. A consequência do pecado não tratado é a multiplicação da dor. Moabe e Ben-Ami não escolheram sua origem, mas carregaram os efeitos dela. Isso nos leva a refletir: que tipo de legado estamos deixando? Que sementes estamos plantando em silêncio que um dia podem se tornar tempestades sobre nossos descendentes? Mas mesmo em meio a tudo isso, Deus não perdeu o controle. O Senhor permitiu que essas nações existissem, crescessem e até influenciassem os rumos da história. Porque Deus vê além da origem. Ele enxerga o futuro com olhos de redenção. Ainda que a raiz seja amarga, Ele pode produzir frutos doces. O que começou como consequência pode ser transformado em testemunho. Mas para isso é preciso arrependimento e uma nova direção. Algo que o próprio Deus começaria a revelar, por meio de uma mulher improvável. Com o passar dos anos, os filhos do incesto se tornaram nações formadas, com reis, exércitos e crenças próprias. Mas a ausência de fundamentos espirituais sólidos os conduziu à idolatria e à guerra. Moabitas e amonitas passaram a adorar deuses estrangeiros, como Quemos e Moloque, entidades que exigiam sacrifícios humanos, inclusive de crianças. Não era apenas paganismo, era distorção total da verdade. O que começou com desespero familiar, agora era cultura institucionalizada de escuridão. A idolatria dessas nações não era inofensiva. Ela corrompia mentes, distorcia valores e gerava práticas repugnantes diante de Deus. Os cultos a Moloque envolviam rituais com fogo, dor e destruição da inocência. Os moabitas seduziam Israel com suas festas, mulheres e promessas de prazer fácil. Tudo isso enfraquecia espiritualmente o povo escolhido, afastando-os da aliança. O pecado oculto da caverna agora influenciava reis, profetas e multidões. A omissão de Ló tinha virado uma guerra espiritual. Israel muitas vezes se deixou levar. Foi seduzido por essas práticas, misturando-se com moabitas e amonitas, comprometendo sua fidelidade ao Deus de Abraão. Profetas foram levantados para denunciar esse adultério espiritual. E cada vez que o povo se rendia à idolatria, colhia disciplina, derrotas em batalhas, cativeiro, fome e vergonha. Tudo porque o pecado não tratado gerou influência. Não basta escapar do juízo de Sodoma. É preciso fugir também da contaminação que vem depois. A influência espiritual é como o vento, invisível, mas devastadora. Os moabitas se infiltraram nas alianças de Israel, oferecendo proteção política em troca de tolerância religiosa. Os amonitas lançaram ataques inesperados contra o povo de Deus, testando sua fé e resistência. E enquanto Israel baixava a guarda, seus altares eram divididos com estátuas pagãs. Era uma guerra não apenas física, mas espiritual. Uma batalha por lealdade, pureza e identidade.
E muitos, tristemente, perderam essa luta. Cada vez que Israel adorava outros deuses, quebrava o coração de Deus. E tudo isso tem raízes em uma decisão tomada na escuridão de uma caverna. A história nos mostra que o pecado gera cultura, a cultura molda a mentalidade, e a mentalidade define os conflitos. Quando não cortamos o mal pela raiz, ele floresce em idolatria. E quando a idolatria se torna norma, a verdade é silenciada. Moabe e Amon não eram apenas nações, eram espelhos do que acontece quando se vive sem direção divina. Mas até mesmo em meio a tanta guerra, idolatria e decadência, o plano de Deus não foi destruído. No fundo dessa lama espiritual, um broto de esperança começaria a surgir. Porque o Deus que confronta o pecado também é o Deus que prepara caminhos de redenção. E ele escolheu fazer isso através de uma mulher improvável, nascida de um povo rejeitado, mas com um coração disposto a crer. E quando alguém escolhe a fé ao invés do medo, tudo pode mudar. E o nome dela era Ruth. Entre tantas histórias marcadas por dor e idolatria, surge o nome de Ruth, uma moabita, descendente direta de um ato vergonhoso, mas dona de um coração puro e corajoso. Quando tudo parecia perdido para sua linhagem, ela escolheu agir diferente. Abandonou os deuses pagãos, deixou sua terra e declarou fidelidade ao Deus de Israel. Sua decisão não foi motivada por conveniência, mas por convicção. E isso mudou tudo. Deus enxergou fé onde o mundo só via passado. Ruth não era israelita de sangue, mas se tornou uma das mulheres mais honradas da Bíblia. Em meio à escassez, à viuvez e ao luto, ela seguiu ao lado de Noemi com firmeza e sensibilidade. Sua escolha de servir ao Deus de Abraão foi um grito contra a idolatria dos moabitas e uma resposta ao chamado invisível da graça. Ao deixar para trás Quemos, Ruth declarou guerra espiritual contra seu passado. Ela não apenas sobreviveu à maldição geracional, ela a quebrou com fé e obediência. Em Belém, onde antes havia fome, Ruth encontrou um campo, e nesse campo encontrou Boaz, um homem justo, parente resgatador, símbolo da redenção divina. A união dos dois não foi apenas romântica, mas profética. Deus estava entrelaçando o passado de dor com um futuro de glória. A moabita rejeitada se tornaria bisavó do rei Davi. Uma estrangeira entrou na linhagem do Messias. Porque onde há fé genuína, Deus escreve novas genealogias e transforma vergonha em linhagem real. A história de Ruth é a prova de que o legado espiritual não está selado pelo sangue, mas pela escolha. Ela escolheu a obediência quando poderia ter se amargurado. Escolheu a humildade quando poderia ter se vitimizado. E foi justamente essa postura que ativou o plano de Deus sobre sua vida. A mulher que nasceu do erro tornou-se instrumento de esperança. Não importava mais de onde ela veio, importava para onde sua fé a levava. O céu respondeu à sua decisão com honra. Deus usou uma descendente de Moabe para mostrar que a redenção é possível, mesmo em histórias marcadas por pecado oculto. A fé de Ruth redimiu uma linhagem inteira. Isso nos ensina que não importa o que nossos antepassados fizeram, nem os erros que herdamos. Se escolhermos crer e obedecer, Deus pode reescrever nossa história. Nenhuma maldição é mais forte que a graça. Nenhuma vergonha é mais profunda do que o amor redentor do Pai. Ruth é o eco da graça que alcança os improváveis. E se Deus fez isso com uma moabita esquecida, o que Ele não pode fazer com você? Ruth é um lembrete de que não somos prisioneiros do passado. Somos candidatos à redenção. E às vezes, é no campo da obediência silenciosa que os céus decidem plantar sementes eternas. Agora que vimos como Deus transforma uma linhagem de dor em um legado de honra, precisamos entender como decisões humanas, feitas sem direção divina, podem causar tempestades ou milagres. E tudo começa com a forma como escolhemos reagir à dor. A história das filhas de Ló, tão antiga e perturbadora, é também profundamente atual.
Ela nos mostra o que acontece quando tomamos decisões baseadas no medo e não na fé. O desespero tem pressa, mas a sabedoria sabe esperar. A impaciência nos faz acreditar que Deus está demorando, quando na verdade Ele está preparando. Quando agimos sem consulta ao Senhor, confiando apenas na lógica humana, plantamos sementes que frutificam em forma de dor. E essas sementes não param em nós. Alcançam nossos filhos, netos e até gerações que nem conhecemos. As filhas de Ló agiram com boas intenções, preservar a linhagem. Mas intenção sem direção divina pode se transformar em tragédia. A ansiedade de resolver um problema espiritual com soluções humanas sempre termina em conflito. Quantas vezes já tentamos ajudar Deus, tomando atalhos emocionais e espirituais? Criamos justificativas, racionalizamos o pecado e ignoramos os sinais de que deveríamos esperar. Mas Deus não é lento, Ele é preciso e age no tempo perfeito. Essa história revela que nem todo silêncio de Deus é abandono. Às vezes, o céu está calado porque quer que confiemos no que Ele já disse. Ló e suas filhas haviam sido salvos por um juízo direto de Deus. Isso deveria ter sido suficiente para despertar temor e dependência. Mas em vez disso, a urgência venceu a confiança. E quando a urgência domina, perdemos a capacidade de discernir. Decisões apressadas geram consequências lentas, que muitas vezes se arrastam por séculos. Também aprendemos que o isolamento pode distorcer a percepção. Sozinhas na caverna, sem líderes espirituais, sem comunidade, sem palavra, as filhas de Ló chegaram a conclusões extremas. O coração humano, sem direção divina, é um campo fértil para a confusão. A fé precisa de alimento constante, oração, leitura das Escrituras, comunhão. Sem isso, até pessoas com boa intenção podem tomar caminhos errados. E o erro nem sempre vem disfarçado de rebeldia. Às vezes, vem mascarado de zelo. As escolhas dessas mulheres nos alertam para algo ainda mais profundo. Toda decisão humana é também uma construção espiritual. Nada que fazemos está isolado no tempo. Existe um efeito dominó em cada atitude, cada palavra, cada omissão. O incesto cometido por medo se transformou em culturas de idolatria e guerras. Mas também vemos o outro lado, uma moabita chamada Ruth, que decidiu crer e deu origem a uma linhagem de reis. O mesmo princípio vale para nós. Nossas escolhas podem abrir portais de maldição ou de milagre. Essa história nos ensina que não é sobre perfeição, mas sobre direção. Deus não procura pessoas sem passado. Ele procura corações dispostos a mudar o futuro. E isso começa quando paramos de tomar decisões no escuro e começamos a buscar a luz da palavra. O Espírito Santo ainda guia, ainda fala, ainda alerta. E se ouvirmos com humildade, podemos quebrar ciclos, restaurar legados e transformar heranças de dor em rios de esperança. Mas tudo começa com uma escolha, uma decisão. Hoje, a história das filhas de Ló não termina na caverna nem no escândalo do incesto. Ela termina em nós, quando decidimos o que faremos com os erros do passado e os ecos do presente. Deus não nos contou esse episódio para alimentar o julgamento, mas para despertar o arrependimento. Cada página das Escrituras carrega uma oportunidade de mudança, e essa é uma delas. Porque mesmo diante de pecados profundos, ainda existe um Deus que redime, cura e reescreve histórias. Se você já tomou decisões das quais se arrepende, saiba, você não está sozinho. Todos nós já agimos por medo, urgência ou desespero. Todos nós já erramos tentando acertar. Mas a grande notícia do Evangelho é que arrependimento é mais forte que culpa. O sangue de Cristo é suficiente para limpar até os pecados mais ocultos. O Pai não está esperando perfeição, está esperando quebrantamento. E quando o coração se dobra, o céu se abre. Olhando para a linhagem de Ló, vemos dor,
mas também vemos esperança. Porque se Deus pode usar uma moabita como Rute para gerar o rei Davi, Ele também pode usar a sua história para gerar algo novo. As consequências podem ser reais, mas a graça também é, e ela sempre tem a última palavra. O que começou com vergonha pode terminar com glória. O que nasceu do medo pode florescer em fé. Mas isso exige uma entrega, a sua, aqui, agora. O arrependimento verdadeiro não é só um sentimento, é uma decisão. É reconhecer onde erramos e entregar esse lugar a Deus. É buscar sabedoria antes de agir e aprender a esperar pela direção divina. Quando fazemos isso, mesmo as cicatrizes passam a contar testemunhos. Não importa quão profundo seja o erro, Deus pode transformá-lo em fonte de cura para outros. O que o inimigo tentou usar para destruir, o Senhor pode usar para salvar. Você não precisa repetir os erros de quem veio antes de você. Não precisa carregar a maldição de ninguém. Jesus já carregou tudo na cruz. Você pode ser a Rute da sua geração, aquele ou aquela que, mesmo nascido de uma história quebrada, escolhe obedecer a Deus e construir algo novo. A promessa ainda está de pé, a porta ainda está aberta, o céu ainda responde à fé, e a sua história ainda pode se tornar uma mensagem de esperança para o mundo. Se essa palavra tocou seu coração, é porque o Espírito Santo está chamando você de volta para casa. Não fuja, não adie, feche os olhos, fale com Deus do seu jeito e diga: Senhor, eu me arrependo, me ajuda a viver conforme a tua vontade. Porque quando há arrependimento verdadeiro, o destino muda. A caverna se torna altar, a vergonha se torna testemunho, e a dor vira plataforma de redenção. Agora, a escolha está em suas mãos. E você, o que faria se estivesse no lugar delas? Cercado por silêncio, dor e incerteza, tomaria decisões por impulso ou esperaria pela direção divina? Essa história tão antiga nos mostra que as escolhas feitas no escuro podem iluminar ou destruir gerações. Ela nos convida a olhar para nossas urgências e perguntar: estou sendo guiado pela fé ou pelo medo? Quantas vezes, movidos pelo desespero, nos entregamos a atitudes que não refletem a vontade de Deus? Quantas vezes repetimos padrões familiares, herdamos dores, cultivamos pecados ocultos, tudo porque não paramos para ouvir a voz do céu? Mas hoje, essa história nos dá uma oportunidade: romper o ciclo, deixar que a graça fale mais alto que o erro. As filhas de Ló nos ensinam o que não fazer, mas Rute nos mostra o que é possível quando decidimos recomeçar. Uma linhagem marcada pelo pecado foi restaurada pela obediência de uma mulher improvável. Isso prova que não importa como sua história começou, o que define seu legado é como ela termina. E se você está ouvindo isso, ainda é tempo de escrever um novo final. Então, não ignore esse chamado. Não feche os olhos para o que o Espírito Santo está revelando agora. Reflita, ore, se arrependa. Porque o mesmo Deus que julgou Sodoma é o Deus que abraçou Rute. Ele é justiça, mas também é graça. E quando ele entra na história, o passado deixa de ser prisão e se torna ponte. Uma ponte para algo eterno. Se essa história falou ao seu coração, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E comenta aqui embaixo qual personagem da Bíblia você quer ver no próximo vídeo. Sua participação é parte dessa missão de espalhar luz por meio das Escrituras.